Oi, Ana, tudo bem? Olá, boa noite. Me ouve? Sim, tá ótimo. Que Também tá me ouvindo ótimo. bem? Tô te ouvindo bem. Ai, que bom. Então, desejo que todos os que estão ouvindo agora, que poderão assistir posteriormente, sejam muito bem-vindos. Ana, muito obrigada por aceitar o convite, pela disposição. A gente sabe a vida corrida e agora, bem no período de férias, aqui conosco, colaborando mais uma vez. É um carinho imenso para mim ter você lá no nosso grupo, tanto de feedbacks que você já deu em relação à leitura, as suas aplicações também, né, logo no início de alguns temas. Então, a satisfação tê-la conosco aqui. A Ana Paula Gomes, ela é psicóloga clínica, professora, autora de livros. Depois você pode mostrar lá no final o seu livro também, né, Ana, para compartilhar aqui com o nosso público. Lá no grupo também, depois eu vou deixar o grupo aberto mais alguns dias. E hoje a gente vai estar discutindo mais lá na parte final do livro, que fala sobre a questão do projeto de vida e essa consciência social que nós vamos adquirindo com as nossas experiências e as mudanças que nós vamos passando ao longo desse processo, das próprias mudanças que são impostas pelas condições do ambiente, condições sociais onde nós passamos, né, Ana, nesse nosso convívio com as pessoas e os ambientes. E a Ana também, falando em convívio, além de ser colega de trabalho, trabalha lá no curso de medicina como psicóloga, então nós trabalhamos juntas. A Ana é minha vizinha, então a gente ainda tem a proximidade ali, né? Sempre estou passando, eu que passo mais em frente à casa dela, que ela fica perto da pracinha, então Ana, a gente tem esse convívio também, pelo menos, de dar um tchauzinho ali na chegada e saída do trabalho, né, Ana? É isso aí, Fabiana. Ó, eu agradeço muito esse convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Só tem gente fera lá no grupo. Então, para mim é uma honra estar aqui comentando, né? Fazendo esse capítulo, fazendo esse bloco que pertence à parte 3 do livro, que é uma parte que eu já compartilhei com você, que é toda maravilhosa. Eu fiquei encantadíssima, né, com toda a parte. Carolina, que nos deu a honra de estar aqui com a gente, fazendo uma live também maravilhosa. Eu acho que ela foi assim, muito feliz na escrita desse livro. Ela fala de coisas assim tão profundas e ao mesmo tempo tão acessíveis, né, numa linguagem tão acessível. Então é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, né? Que bom que eu posso compartilhar também. E é isso. Sim. Então vamos iniciar o nosso bate-papo. Então, começando lá pela parte do capítulo, né? Porque toda essa parte ela engloba um contexto que já vai direcionando a gente para uma perspectiva de mais reflexão, de pensamento e também como planejar essas mudanças que elas acontecem, são simultâneas ao longo da nossa vida, o nosso amadurecimento diante dessas mudanças que acabam sendo às vezes impostas por algumas circunstâncias que nós nem desejamos, mas que nós vamos nos adaptando e realizando essas mudanças. Mas, diante, às vezes, do que não é tão planejado, vamos discutir um pouquinho sobre essa importância dos projetos de vida e o planejamento desses projetos. Muito bom. Então, Fabiana, esse capítulo aqui, né, que a gente mais especificamente que a gente vai trabalhar hoje, fala muito dessa questão da gente tomar consciência e que o projeto ele é uma grande assim, uma estrada muito bacana para a gente fazer isso, né? Então a Carol começa falando aqui da importância do nosso planejamento de vida. E aí quando eu li essa parte, eu pensei assim, gente, realmente, né? A gente às vezes tem uma ideia assim, forçada de que as pessoas no envelhecimento, elas vão ficar sem fazer nada, né? E isso acaba adoecendo muitas pessoas. Na verdade, isso tem um fundo de verdade, essa ideia. Mas existem pessoas fantásticas e fabulosas que elas planejam esse tempo de vida, esse momento da vida, a parte da aposentadoria. E muitas vezes, por elas já estarem amadurecidas, já com a consciência, né, já tem essa consciência social amadurecida dentro de si, então elas acreditam que esse é o melhor momento da vida para se voltar Aham. para o outro, para fazer algo para o social, né? Porque agora eu tenho tempo, agora eu não sou mais. Sabe aquela coisa assim de. Antes eu tinha que ser altamente produtivo, porque eu tinha casa para sustentar, eu tinha meus filhos, eu tinha correria. Agora não.
agora eu já estou com o capital estabilizado, o que eu tinha que conquistar eu conquistei, né? Então agora eu tenho tempo para fazer somente as coisas que eu amo, né? Então olha que genialidade enxergar a nossa aposentadoria com essa visão. É só tendo muita tomada de consciência social mesmo, do quanto você já contribuiu e depois o quanto você ainda pode contribuir, né? Pensar a nossa aposentadoria, a nossa fase futura, com essa linha de raciocínio, né? Conduzindo o projeto, que eu achei assim fantástico essa parte inicial aqui no texto, tem muito a ver com a gente. Na live passada, o Euler deu um contexto, a gente, né, conseguiu fazer um foco um pouco mais sobre o projeto e história de vida, pensando no adolescente, que era o foco lá de trabalho dele. Quando a gente vai chegando nessa parte, nos leva, principalmente a maioria da equipe ali do nosso clube de leitura, está a maioria, pelo que eu percebi, mais ou menos ali na faixa, né, entre a faixa etária dos 35, 45 anos, próximo aos 50 anos de idade. Então, nós estamos numa fase muito produtiva e que é uma fase que nos possibilita já pensar nesse planejamento futuro de uma aposentadoria, onde e como eu quero estar daqui a 20 anos. O que eu penso em fazer daqui a 20 anos? E, infelizmente, eu acho que faz parte até de uma cultura, principalmente do nosso país, ou do nosso continente, de um modo geral, né, Ana? Porque quando a gente olha para um contexto europeu, nós observamos que já se traçou, até mesmo pelo processo histórico, uma cultura de pensar o que eu farei na minha terceira idade, quais serão as minhas atividades ainda produtivas, mas principalmente com essa consciência social muito bem estabelecida. Essa contribuição que agora eu posso dar, né? Como você comentou, o amadurecimento que nós já temos, e agora eu consigo me dedicar de uma forma muito mais tranquila, psicologicamente mais estável, porque eu não estou, às vezes, fazendo um trabalho social e preocupado com os filhos, preocupado com o trabalho, com as demandas da nossa rotina, que é mais difícil a gente ajustar esses tipos de trabalho. Tem algumas pessoas que ajustam perfeitamente, né? Mas se a gente não faz um plano, não traça, como que a gente vai conseguir alcançar? Então, eu acho que nesse parâmetro do nosso país, que nós não temos estabelecido essa cultura, infelizmente, muitas pessoas adoecem porque acreditam que a meta principal do projeto de vida foi criar os filhos. E agora chegaram os netos, eu aposentei, eu não tenho mais o que fazer. O que eu tinha para fazer aqui eu já fiz, né? Algumas culturas, né, acho que não só a nossa, mas o idoso, né, a pessoa madura, ela é vista assim, já rendeu, né? Então, assim, vamos trancar lá no asilo, vamos né? Então, infelizmente, algumas culturas ainda se tem isso, né? E acho que a ideia aqui que trouxe nesse capítulo, que eu achei, assim, fantástico, é que a gente, quando a gente tem uma maturidade, a gente não precisa fazer. Porque no dia a dia a gente vai fazer as coisas que a gente não gosta, né? Porque dentro do pacote das coisas que a gente gosta, também tem algumas coisas que a gente precisa fazer que a gente não gosta. E nessa idade de maturidade, não, eu vou fazer o que eu gosto, porque eu não sou obrigada a fazer as coisas que eu não gosto, porque eu não estou em busca do dinheiro, eu estou em busca de realização social, eu estou em busca de devolver outra coisa para o mundo, que não é a questão material, né? Não estou focada nisso. Eu estou focada em deixar legado, em deixar consciência, em deixar sabedoria, em deixar aquilo que a minha história de vida, né? Eu estou preocupada com isso, né? Olha que coisa bacana, né? Ali na fase mais jovial, eu estou ali correndo atrás. Mas aqui não, eu achei assim genial, né? Essa ideia que tem nesse início desse capítulo, né? E depois ela vem discorrendo e fala de uma coisa interessante. Pode falar, Ana. Depois eu quero fazer um parênteses que eu lembrei agora. Então faz você o parênteses, depois eu vou entrar no assunto de fazer as coisas desinteressadas, que é o próximo assunto que vem. Tá. Falando em projeto de vida aí, na questão da terceira idade, eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa essa semana, juntamente com a professora Ludmila, que eu vi que entrou ali na live, dando um oi para a Lud. Nós duas tivemos uma oportunidade, mas eu digo, né, acho que não é uma oportunidade, foi um privilégio de ter dialogado por mais de uma hora com uma senhora de 92 anos, lúcida,
e que continua com o seu propósito de vida. Ela está numa instituição que começou, que tem lá a parte da escola, desde a maternal até o ensino médio e também o ensino superior. E ela traçou a cidade onde esse centro universitário, essa escola está, já foi construída por ela. É uma pessoa de muita fé e que estabeleceu algumas metas e ela estava ativa durante todo o processo das metas que ela almeja alcançar. Em nenhum momento a gente ouviu no discurso dela, ela contando a trajetória histórica, mas ela falando o quanto ela dialoga, o quanto ela colabora com a formação dos bisnetos, que são muitos, ela dentro da instituição extremamente ativa, participando de todos os acontecimentos ali na instituição. Então foi assim, tão gratificante os ensinamentos, a paciência, o modo de falar, de explicar e observar que ela está ali ativa, participante como, né, e agora exatamente como você falou, ela falou que, né, ela disse, eu sou amiga do Augusto Cury, então ela vai naquela perspectiva também do que eu estou fazendo para o outro. E ela fez uma fala muito bonita, né? Como que eu posso passar ali na calçada, observar o outro com as necessidades e eu ter tanto e não poder ajudar. Né? Não que a salvação estaria, ela fez esse comentário vinculado às nossas obras, mas as obras são extremamente importantes. E os benefícios que ali no livro ela vai comentar, que eu acho que, né, você vai falar agora com a gente, sobre os benefícios que vêm não só para quem está recebendo, mas para quem está fazendo também, e aquilo que já fazia parte de um plano de vida também. Muito lindo. Então, assim, só compartilhando isso que eu trouxe, essa experiência do final de semana que está quentinha aqui no coração ainda. Ai, que delícia! Eu tenho certeza que isso que você relatou despertou aqui ocitocinas aí, né? Quem ouviu, né? Então, assim, aí ela fala assim, olha, gente, é nesse momento de vida que eu tô aqui voltada a fazer algo desinteressadamente, né? Então, assim, nós temos essa necessidade, né? E a gente precisa deixar aflorar isso. E que pena que a gente só entende isso, às vezes, quando a gente chega no processo de maturidade. Né? Então, fazer algo desinteressadamente, né? O nosso corpo libera hormônios também quando a gente faz isso, né? Que é o hormônio chamado ocitocina, que também é um hormônio liberado quando o bebê nasce. Né? Então, para que aquela mãe ali se apaixone pelaquela criança, porque ela está num processo de dor profunda, está terrível. Então, libera-se ali a ocitocina, né? Que é o hormônio conhecido como o hormônio do amor. Então, cada vez que a gente se envolve, cada vez que a gente realiza uma tarefa desinteressadamente, é mais assim, isso aguça a gente a querer cada vez mais fazer o bem para o outro, né? É como se fosse um encanamento, né? Nós estamos todos ligados como se fôssemos encanamento. Então, enquanto houver questões relacionadas a pessoas passando dificuldade, a miséria, as questões sociais ainda forem ruins, né? Ninguém será feliz 100%. Porque o que está ruim para o outro também me incomoda, de alguma forma. O que não é bom, essa coisa de não se envolver com as questões sociais, isso faz muito mal para a gente também, né? E muitas vezes a gente não se percebe nessa questão. Né? Enquanto houver pessoas que não são educadas, enquanto houver pessoas com necessidades básicas, né, dificilmente nós seremos uma sociedade evoluída, dificilmente nós seremos um país evoluído. Né? Então a gente precisa tomar essa consciência e esse entendimento de que existem benefícios para nós de forma individual, de forma muito íntima no nosso organismo, no nosso corpo, e existe também um benefício para todos, né? Eu uma vez assisti um sociólogo falando, eu achei super interessante, que a gente começa a evoluir quando a gente começa a pensar no bem da vizinhança, depois no bem da nossa rua, depois no bem do nosso bairro, depois no bem da nossa cidade. E aí a gente vai crescendo com essa tomada de consciência social. E é isso que vai fazer o diferencial na nossa evolução enquanto ser humano, enquanto pessoas, né? E pode ir seguindo aqui, Fabiana? Pode ir prosseguindo. E esses benefícios, só complementando aqui a questão da ocitocina e também, consequentemente,
imunidade dessas pessoas, né? Que quando a gente está envolvida, a nossa imunidade e da pessoa idosa que se dedica nesse sentido, quanto não faz bem para a saúde dela também. Justamente, física, né? Então, isso, a saúde física, e acaba afetando as questões mentais também, né? E aí, deixa eu reforçar aqui que é uma coisa bem legal do capítulo, né? Importantíssima para o capítulo, que é essa nossa, cada vez que a gente desenvolve essas competências sociais, né, a gente vai atrelando a isso também a nossa tomada de decisão. A gente para de pensar no nosso próprio umbigo, né, e a gente começa a tomar decisões que beneficiam a todos, né? Não só a quem está dentro da nossa casa, mas também beneficiando a todos, né? E aí, seguindo aqui, vai falar da estimulação, né? Que as crianças, né, elas são nutridas desde cedo pela estimulação, elas são nutridas pela família e pela a educação, né, pela escola, desde muito cedo. E isso é um processo bastante importante e que merece muita atenção, né? Então, acho que falar dessa tomada de consciência social já logo nas séries iniciais, ensino fundamental ali para a criança, né, e faz com que ela cresça de uma forma diferente, sensibilizada nesse olhar, amadurecida nesse olhar, e ela se torna um adulto mais preocupado com as questões não só dela, mas com as questões do coleguinha. Como é que foi será que as pessoas têm o mesmo acesso que eu? Né? Então, acho que essa estimulação desde muito cedo na escola faz muito bem para as nossas crianças, depois para os nossos adultos, né? E aí ela fala da questão da empatia, né? Nós somos naturalmente pessoas empáticas, né? E isso precisa ser estimulado, né? Essa questão do dividir o lanchinho com o coleguinha, né? De levar os brinquedos e dividir esses brinquedos naquele momento, né? Então, tudo isso é muito importante. É uma pena a gente ter passado por essa pandemia e ter tido um estrago em tudo isso, né? A gente, por esse período, a gente teve que parar de dividir. Teve que parar de fazer troca. E aí, as crianças que estavam nesse período, como foi essa estimulação? Né? Depois desse período passado, a gente teve que reverter toda essa estimulação, né? Estimulação contrária. Né? Então, oportunidade para essas crianças se desenvolverem cada vez mais cedo, se colocando no lugar de outras pessoas, né? Alimentando isso que já é natural em nós, de nos colocarmos no lugar dos outros. Então, é extremamente importante a gente ter aí essa criança com as funções executivas já amadurecidas, né? E aí a gente trabalhando essa evolução, esse amadurecimento aí, dessa zona cerebral que é a última a ser desenvolvida fisiologicamente. Mas isso não quer dizer que a gente já não estimule desde muito cedo, né? Essas evoluções aí nas nossas crianças, né? Eu até só complementando um pouquinho, Ana, né? Eu acho que eu já mencionei em alguns outros momentos aqui, um livro que também fica como uma indicação do porquê o amor é importante, que ele trabalha exatamente essa consolidação toda neurofisiológica e as implicações quando esse contato com o social, quando a criança é negligenciada em vários outros contextos sociais e familiares, que vai implicar na vida dela enquanto adulta, né? E os resultados que são danos na saúde mental e saúde física também. E é muito importante quando a autora traz essa questão da pandemia, que até ela comentou conosco na live dela, né? Que o que despertou foi aquele momento pandêmico, os professores isolados, bem como toda a sociedade, e esse retornar e colocar-se no lugar do outro, e o cuidar da saúde mental e física e social. Então, foi um restabelecimento de convívio social que nós tivemos que ter. Algumas colegas que tiveram filhos bem no período da pandemia ou no início da pandemia, sempre fala, às vezes, quando a gente, principalmente em 2021, 2022,
a gente ia encontrando, a criança às vezes está mais quietinha, a mãe falava assim, não, é normal porque é filho da pandemia. Porque ficaram meses em casa convivendo com pouquíssimas pessoas. Então, até para sair, para conviver, esse momento ele foi muito diferenciado do que a nossa história nos últimos anos viveu. Então, e isso vai implicar, né? E como você fala da questão da escola, o currículo de várias escolas já tem pensado, né? Na inserção dessa temática de uma forma transversal, que tem um motivo do porquê levar o dia do brinquedo. O dia do brinquedo não é só porque vai brincar, né? Lá no dia do brinquedo, que Sim. tem uma intencionalidade pedagógica que ele vai compartilhar, e nesse compartilhar ele pode ensinar o outro como ele usa o brinquedo, né? Como que você usa esse brinquedo, como que você joga assim. Então é todo esse momento de interação e a questão também de outras temáticas que a gente vê que já foram inclusas no currículo e que eu acho que ao longo dos anos a tendência é que a nossa sociedade a gente encontre, né, Ana, essas mudanças já acontecendo. Do que, de repente, na nossa geração, nós, infelizmente, pelo menos eu que fiquei em escola pública ao longo dos anos, não tive a oportunidade naquele momento de ter nada incluso no currículo e tampouco uma abordagem que possa ter sido feita pelos professores que conduziam aquele processo. Porque às vezes não está no currículo, mas a gente sabe que tem alguém especial com um olhar diferenciado e que faz aquele trabalho, às vezes, aparentemente isolado, mas que vai gerar um impacto naquele grupo de alunos, naquelas pessoas com quem ela está trabalhando, né? Foi bem legal. Eu tive um insight com essa questão do brinquedo, né? Veio um pensamento aqui para mim, que na minha época, como criança, a professora brigava porque a gente tinha levado o brinquedo, né? Guarda o brinquedo, né? Então, assim, acho interessante hoje, na época do meu filho, o brinquedo, ele é compartilhado. E é isso, gente, né? Então, não guarda o brinquedo. Gente, vamos brincar junto. E o que é esse brinquedo, né? Vamos brincar junto. Eu vou deixar o tempo da aula aqui, que eu tenho que dar o conteúdo que é necessário, mas vamos brincar junto para desenvolver consciência social. Mas a gente não tinha isso, né? Não era necessário. E uma coisa, quando ela não é necessária para uma sociedade, ela é cega. Ela acaba passando como algo que não é visto, né? Então, aquilo é cego, né? E aí, é muito bacana aqui que a Carol traz aqui nesse capítulo, falando da importância dos projetos para estimular, né? Então, às vezes, na sala do professor, quando é lançada a proposta de um projeto, aí alguns realmente... Tem muitos professores bacanas, que são animados, que se envolvem, que vão lá. Mas tem professores e professores. Aí alguns até, de novo um projeto, né? Gente, um projeto, ele é altamente necessário para essa estimulação social. Ele é um cenário maravilhoso para a gente trabalhar com essas questões. Porque ali no cenário eu vou colocar trabalho em equipe, eu vou colocar... vocês precisam se ouvir para conseguir chegar naquele ponto, né? Onde todo mundo ganha, todo mundo vence. Né? Então, assim, acho que no fazer do projeto que a gente vai estimulando muitas coisas, como trazer esse referencial para o seu futuro. Né? Olha, vamos lá, vamos pensar no futuro aqui da escola, vamos deixar esse projeto florindo aqui, né? Vamos deixar um legado aqui, vamos nos abrir, vamos ser abertos ao novo. O projeto ele traz essa perspectiva de trazer o novo, né? Ou de reinventar algo, de inovar algo, que o processo de inovação passa por isso também. Né? Então, o projeto é uma forma riquíssima de você trabalhar com os alunos. Então, acho que toda vez que fosse lançar a mão de um projeto, né, o professor deveria dar pulos, porque é uma forma de você trabalhar qualquer contexto. É aonde tem a intersecção das disciplinas. Né, que não fica cada uma dentro da sua caixinha. Como é que eu posso trabalhar essa temática na matemática, na produção de texto, na história, na geografia? Né? Então, assim, acho que ainda hoje a gente tem muita dificuldade de pensar essa conexão, essa intersecção, porque nós não fomos ensinados assim. E aí acho que isso que você falou, Fabiana, é muito bacana, porque
geralmente a gente não vai colher por agora, mas a gente vai colher esses frutos de todo esse trabalho de consciência social em um tempo aí, né? Onde esses adolescentes já estão chegando lá no ensino médio, lá na faculdade. Então, eu vejo que a gente vai crescendo como sociedade, como país, né, na estimulação dessas crianças que estão hoje na escola, trabalhando com esses projetos, fazendo, experienciando, levando as crianças para ver a realidade além dos muros da escola, né, fazendo trabalhos sociais, colocando as crianças em contato com as mazelas sociais, com as dificuldades sociais, ensinando que existe, né, vida para além dos muros da escola. Né? Então, acho que o projeto ele proporciona tudo isso. Né? Ele proporciona que o conhecimento se aproxime da sociedade. E agora que você falou, Ana, da questão de sair dos muros, né, me veio à mente dois contextos. Né? No ensino superior, a curricularização da extensão, que tornou-se agora obrigatória, né, desde dezembro de 2018. Então, nós observamos que foi exatamente uma forma de trazer a extensão, ou seja, se agir fora da universidade, esse olhar de uma forma obrigatória, porque enquanto o ensino ele sempre foi obrigatório, que era o papel da universidade. Daí depois, né, a gente tem lá o tripé, o papel da pesquisa, que também sempre teve muito inerente a alguns docentes que realizam essas pesquisas, que é o contexto. E a extensão, a gente sempre brincava, parece que ela fica, né, tinha alguns colegas meus que falavam, a extensão é o primo pobre da história que fica lá no cantinho. Mas o quanto isso, graças a Deus, foi visto como algo fundamental nesse processo de aprendizagem, fortaleceu o tripé da universidade, né, não ficando só a pesquisa e o ensino, mas agora a extensão, e possibilitando que vai formar uma interconexão entre a pesquisa, o ensino, e levando esse acadêmico também, ou seja, esse futuro profissional, a conhecer através dos projetos de extensão novas possibilidades, novos contextos que às vezes ficaria distante da realidade dele. Nas regiões rurais, longínquas também, nós temos muitas universidades com propostas totalmente diferenciadas, que remete muito a essa questão da consciência social. E nas escolas, quando você falou a questão de conhecer as mazelas, acho que tem mais ou menos um ano e pouco, eu vi alguém fazendo uma publicação que ficava muito no sentido comparativo assim. Quando a gente está numa escola privada e nós levamos esse aluno para conhecer a periferia, era alguém da periferia fazendo uma crítica, né? Que às vezes a gente vai conhecer as mazelas, mas o que aquilo ali vai impactar na minha vida? É só para eu conhecer, falando assim, nossa, tem um monte de gente que vive numa condição, muitas vezes subhumana, que tá, né, não tem teto. Porque esse aluno, às vezes, da escola privada, ele vai até, em grandes centros, até ele chegar na escola, ele passou no viaduto, ele passou na calçada, tinha usuários, tinha uma família morando na rua sem casa, e assim ele passou cegamente dentro do seu veículo, sem observar aquele contexto. E o despertar para ele, o pai, a mãe, ninguém, aquilo fica tão natural, né, se torna tão naturalizado, que aquele cenário para ele faz parte da vida desde que ele cresceu e foi levado para a escola. Justamente, Fabiana. E tem coisa que a gente não pode naturalizar. Né? E a única oportunidade que ele vai ter de pensar de uma forma diferente é através de um projeto da escola que vai pegar ele agora enquanto aluno e, de repente, né, infelizmente, às vezes, para aquela pessoa vai ser só dessa forma obrigatória e fazer ele voltar lá onde ele passou há 2 horas atrás para ir para a escola ouvindo um som no seu tablet, sei lá, fazendo o quê? Mas menos observando o cenário, voltar lá embaixo do viaduto, agora a gente vai fazer um projeto aqui embaixo desse viaduto. Então, é agora, né? Agora que ele despertou, que ele saiu daquele contexto dele. E também para aquelas pessoas que já vivem nesse contexto, nessa vulnerabilidade social, das outras, querendo ou não, da maioria das nossas escolas do nosso país, são as crianças que vivem, né? As pessoas que vivem nessas condições vulneráveis dentro da sociedade. Então, esses projetos, eles podem ressignificar a condição de vida daquela pessoa, proporcionar um projeto de vida totalmente diferente, que a partir dali
ela conheça as suas reais necessidades enquanto comunidade, enquanto bairro, enquanto comunidade onde aquela escola está, e quais as possibilidades nós podemos coletivamente pensar para executar e esse grupo mudar um pouco daquele cenário, né? Então, justamente, tanto pensando, Fabiana. né, pensando numa escola que está lá com a população muito mais com a condição financeira boa e também na população vulnerável. Os projetos contribuem para todos, né? Socialmente, essa visão social leva todo mundo para fora e todo mundo a pensar nas mudanças. E sabe o que me deixa muito feliz? E sabe o que me deixa muito feliz lendo esse livro da Carolina, trazendo assim essa nova perspectiva para a educação, é que os nossos futuros políticos estão sendo formados nessas vertentes, né? De conhecer as questões sociais, de vivenciar, experienciar as questões sociais, de participar de projetos riquíssimos que colocam eles com essa questão do humano, né, das dificuldades tão humanas, né? Então eu fico muito assim feliz e esperançosa de um país melhor, porque se a gente tem pessoas mais educadas, né, principalmente nessa questão da consciência social, a gente tem lá na frente políticas sociais melhores, a gente tem pensamentos sociais diferenciados, né, para a população mais necessitada. E isso faz com que a vida de todo mundo mude, né? Então, assim, acho que essa sacada, assim, sabe? Essa questão de trazer esse assunto, de falar das metodologias ativas, que todo conhecimento, todo saber é importante, que não existe saber, existe saberes, né? Então, assim, acho que isso é fundamental, essa tomada de consciência da identidade do sujeito, da consciência do eu, do que qual que é a minha importância, qual que é o meu propósito de vida dentro desse contexto que está falando lá fora. Para que eu vim para cá, para esse mundo? Para desenvolver o quê? Para fazer o quê? Qual que é a minha missão? Né? Então, acho que falar desse propósito de vida com essas crianças que estão hoje no processo de aprendizagem, né, é extremamente rico para uma sociedade futura que vai ter grandes ganhos com cabeças diferentes, com cabeças que não pensam somente em traçar estudos que vão dar um título, né, mas que pensam em traçar um estudo que vai melhorar um contexto social. Toda uma sociedade, né? Toda vez que eu estou numa banca da faculdade e que eu vejo que aquele trabalho serve para um bem comum da sociedade, nossa, para mim esse trabalho é o que merece 1000, né? Então, assim, trabalhos que não falam, que não deem uma serventia para a sociedade, não tem razão de existir. Porque eu vejo que todo conhecimento está a serviço da sociedade, né? Então, assim, acho que quando ela discute essa questão do projeto, que ultrapassa a dimensão escolar, mas chega em outras dimensões, que é a formação do sujeito como um ser integral, né? A gente não está descontextualizado da sociedade. Todo conhecimento que é produzido na educação, na escola, ele existe em prol de uma sociedade. Não tem fala agora, final da tarde, a minha terapeuta que eu estou, vi que a Cris, que fiz terapia um tempão com a Cris, agora há pouco ela entrou, e depois de um tempo eu comecei aqui em Tangará e acabei permanecendo online, mas hoje, como eu estou aqui em outra cidade, eu vim aqui e fui fazer a sessão presencial agora, final do dia. E logo no início da nossa fala, a gente começou a falar sobre universidade, e a minha terapeuta comentou exatamente isso. Ela falou assim, nossa, esses dias o meu marido comentando o quanto é diferente aqui no Brasil, porque, né, outros contextos, às vezes o agricultor, ele vai lá na universidade perguntar a questão do tempo, do clima, dos grãos, ele busca a sociedade, a universidade está a serventia da sociedade, para isso que ela está. Então ela falou assim, em outros países a gente vai lá perguntar o que eu faço, como que eu faço? Tem essa conexão, essa abertura da sociedade para lá também. E não só a sociedade vir. Aí quando ela falou isso, ela falou, conversando sobre, né, onde nós trabalhamos também, ela falou, nossa, porque às vezes a gente vê que é tão fechado, que não tem
esse contato. Nem daqui da universidade para lá, às vezes pode ser tão pontual, um projeto ou outro de forma isolada, mas para que consiga realmente proporcionar efetivas mudanças, mesmo que a longo prazo. Porque quando a universidade ela vai enquanto uma instituição que está pensando de uma forma mais ampla, o impacto, consequentemente, é maior do que quando nós juntamos, né? A Ana Paula e eu, vizinha, que gostamos dessas questões sociais, a gente vai se reunir, vamos atuar ali. Vai ter um impacto? Com certeza vai. Né? Que eu sempre gosto de usar uma frase, eu deixo ela, fica... Hoje eu não estou em casa, mas fica lá pertinho do meu computador, que eu deixei fixada, assim, fiz uma plaquinha e deixei que fala assim: eu não posso fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que eu posso fazer. Então, essa frase, porque às vezes já teve tempos assim que eu fiquei já me sacrificando, digamos assim, né? Muito, fazendo muita coisa. Aí todo mundo fala, pra quê? Você acha que você vai mudar o mundo? Eu já escutei muito isso desde criança, desde recolher bichinho da rua, um monte de coisa. Então, sempre essa outra frase foi muito impactante para mim. Você acha que você vai mudar o mundo? E eu, do dia que eu li essa frase, eu colei e ela tá ali do lado, né? Então, eu não posso fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que eu posso fazer. Então, a partir do momento que aquele pedacinho do bem que eu posso fazer tá ali, é aquilo ali que a Fabiana, a Ana Paula e todo mundo que tá aqui vai deixar, né? O seu pontinho ali da caneta Bic, que a gente dá aquele pontinho do ponto final, aquilo ali tem um impacto. Quando a gente juntar um pontinho de todo mundo, vira uma pintura, vira um quadro e vira um espaço. Justamente. Né? É aquilo ali que faz a mudança, e o impacto dessa mudança vai demorar um tempo. Quando a gente pensa se isso está hoje institucionalizado, graças a Deus, de uma forma muito mais elaborada no cenário da educação básica e do ensino superior, pelo menos obrigatório. E a gente vê mesmo, né, Ana, você trabalha também com o cenário docente, a dificuldade de adesão, porque é muito cômodo quando a gente vai só trabalhar o nosso conteúdo. Nesse final de semana, a Ludmila e eu trabalhamos com professores e nós falamos exatamente isso, que quando nós estamos na educação, lá na nossa graduação, você foi, né, me formei em psicologia, eu sou bióloga, aí a gente vai para a sala de aula. Aí a gente volta e fala assim, olha, eu não tô... Principalmente o professor de educação básica, ele está exausto, porque ele fala assim, eu me formei para trabalhar língua portuguesa, língua inglesa, me formei para trabalhar história, e agora eu tenho que olhar o pai do aluno que não dá o suporte dentro de casa, o outro problema que surgiu, projeto que eu tenho que resolver o lixo que estão jogando no rio. Eu não estudei para isso, eu não estou aqui para fazer isso. Aí eu falei, gente, é inerente ao trabalho do docente todas essas funções. O detalhe, como muito bem pontuado ao longo do livro, que a Carolina coloca, é como nós precisamos exercer o autocuidado para que nós, gerando um alto prejuízo, né, problemas para nós, trabalhar com isso, a questão do equilíbrio. Mas você achar que você vai formou em letras e vai dar aula de português e pronto, acabou de virar as costas, então você não se propôs a trabalhar com o ser humano, porque o ser humano é você. Pensa você vem da sua casa, com os seus filhos, com a sua família, com a faculdade que você fez, com as lutas que você venceu, com as pós-graduações que talvez você ainda quer fazer, com o teu projeto lá da terceira idade. Você tá com a cabeça com um monte de coisa. Você vai falar para quem de língua portuguesa? Para alguém que está vindo do mesmo jeito. Que está vindo de uma família, que a família pode estar com o pai empregado, desempregado. Então, é inerente do nosso trabalho. Não adianta. Eu só falei isso para eles. Eu falei, eu só acho que pelo menos no curso de licenciatura tinha que nos ensinar, né, deixar lá uma disciplina assim. Com quem que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar com o ser humano. Quem que é esse ser humano? Tudo que ele tem. Dizer assim, que você não está lá para ensinar tecnicamente só o conteúdo que você escolheu da tua grande área. Você está lá para ensinar o ser humano. Claro. Tudo aqui, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Mas vamos lá, Ana. Então, assim, por isso que já estou fugindo. Por isso que eu achei assim, tão fantástico, assim, né? A Carolina ter essa sacada e trazer essa linguagem tão acessível para nós professores, que vai trazendo essas reflexões divinas, assim, pra gente despertando enquanto a isso, né? Por que o lixo é jogado no rio? Porque as pessoas não estão educadas. Porque as pessoas não entenderam a biologia. Porque as pessoas não entenderam a história, né? Então, assim, a minha disciplina tem muito a ver com isso.
né? Então, não entenderam a importância da preservação, a importância de deixar para as gerações futuras. Não entenderam esse processo, elas não estão educadas. Né? Então, é por isso que o professor de história, de matemática, de geografia, precisa ali trabalhar com essa consciência social. Né? Então, assim, acho que Ana, só acho que essa tomada... um parênteses sobre a questão da responsabilidade e consciência social, porque eu sei que você também trabalha com empresas além do contexto educacional. E a responsabilidade social, nessas revistas Você S.A., Exame, que Você S.A. eu lembro que eu tinha mais em casa lá por conta do Júlio, e gosto também muito dessa questão de olhar esse contexto de trabalho colaborativo de equipes. Daí sempre me recai matérias e artigos que vão falar de empresas. E as empresas também começaram a pensar muito nos projetos sociais. Então, a responsabilidade social começou a dar créditos de selos, né? A gente tinha lá, eu esqueci o nome agora, é ISO, né? Também, não é? As ISOs fazem isso, as grandes faculdades fazem isso, existem prêmios, né? A Fundação Getúlio Vargas é uma também que oferece, que fornece prêmios, né? De sustentabilidade, né? A gente fala nesse formato. Mas eu acho interessante, assim, Fabiana, eu tô nos dois contextos, tanto da empresa quanto da escola. Gente, e eu consigo ver esse link, essa conexão, né? Porque são dois lugares que um é a extensão do outro e o outro é a extensão de um. Né? Eu vejo muito isso. Então, as empresas começam a fazer isso, principalmente as privadas, porque houve diversos incentivos, né, fiscais em relação a isso. Então, eles começaram a entender que eles poderiam utilizar os recursos, né, que estavam sendo devolvidos para o governo, talvez nem utilizados assim de uma forma bacana para aquele contexto social onde eles vivem. Então, eles começaram a aprender que se a gente também investisse nos contextos sociais, a gente poderia fazer muito mais, né, com a nossa marca. A gente pode imprimir no coração das pessoas também a nossa marca, fazendo com que ela seja próxima das pessoas, trazendo a ideia de cuidar do ambiente, porque eu entendo que o meu produto polui muitas vezes, né? Porque eu trabalhei numa rede de concessionária por muito tempo, e essas redes e esse grupo, ele tem uma grande preocupação de conseguir selo verde. Então, tinha certificações que traziam selo verde. O que era o selo verde? Quando eles tinham destinação correta para os produtos que poluem, como a gasolina, ou demais combustíveis, produtos químicos que são utilizados para lavar as peças, né? Então, quando eles se preocupavam com a questão do escapamento, a hora que liga o veículo, sai a fumaça, o que faz com essa fumaça? Até para não intoxicar as pessoas que estão ali trabalhando, qualidade de vida para aquelas pessoas. Então, tinha toda uma mentalidade voltada para a conservação da natureza e da vida. Então, toda vez que se trabalha com esse campo dentro da empresa, né, com essas preocupações sociais, né, com esses projetos que vão trazer melhoria na educação de adultos, melhoria no esporte, melhoria na qualificação profissional também, que é muito importante isso. Muitas vezes a gente vê que as pessoas não são inseridas no mercado por falta de qualificação mesmo. Né? Porque não sabe uma informática, porque não teve acesso, não teve como sentar no computador para fazer. Então, as empresas começam a oferecer para a sociedade aulas de informática, treinamentos voltados para qualificação profissional. Então, tudo isso, né, são incentivos de tomada de consciência. E aí tem uma pergunta maravilhosa que cabe para qualquer instituição, qualquer uma. Né? Seja ela igreja, escola, grandes empresas, se a sua empresa, se a sua instituição sumisse hoje do bairro, eles sentiriam falta de você? Eu acho essa pergunta maravilhosa. Porque essa pergunta faz a gente pensar na questão do quanto eu sou importante para a sociedade, do quanto eu realizo para a sociedade, do quanto bem, eu não consigo salvar o mundo, mas o mundo precisa do bem que eu consigo fazer. Então, o bairro onde você, instituição, está inserida, é beneficiada por todo o bem que você consegue fazer?
Se a sua empresa fechasse hoje, se a sua instituição fechasse hoje, as pessoas no bairro sentiriam falta de você? Olha que fantástica essa pergunta. Uhum. Então, e aí a gente consegue fazer esse link, né, Ana? Lá da educação básica até no contexto já da atuação profissional. E outra questão, só complementando mais de um modo inverso, quando você fala da empresa, oferecer também a questão da qualificação técnica, que ainda a gente sabe que é muito carente. Nós temos poucas pessoas, que já é o inverso em questão de número, mas que também têm um conhecimento técnico tão grande, mas que falta consciência social para essa pessoa, né? Você que está nesse cenário também de recrutamento, a gente ainda encontra pessoas que vão chegar lá para poder conseguir a vaga do emprego, que está com aquele currículo técnico-científico brilhante, mas quando você vai olhar, a consciência social, infelizmente, não foi formada nesse cidadão. Então, quanto é importante o conjunto, né? São pessoas intelectualizadas, mas não são pessoas assim que sabem como usar aquilo. Parece que são pessoas que estão vestidas com um monte de roupas, casacos, mas não sabem em qual estação utilizar cada uma, né? Então, assim, não coloca aquilo que conhece a serviço do outro, né? Então, eu sei muito, mas eu não coloco aquilo que eu sei a serviço do outro. Gente, qual é o sentido? Qual é o sentido da gente estudar, da gente fazer um monte de coisas, perder não, né? Eu amo estudar, então para mim é ganhar, né? Uhum. Ganhar, ficar o tempo que a gente deveria estar com alguém da nossa família, fazendo alguma coisa, estudando, debatendo, lendo um livro fantástico igual esse da Carol. Qual é o sentido se você não for mudar para ser uma pessoa melhor na sociedade? Uhum. Para mim não vejo sentido nenhum. Não tem sentido. Às vezes, Ana, só para essa pessoa, né, que acho que não faz parte muito da nossa ideologia, a gente fica assim, meu Deus, né, onde está esse sentido? Mas para essa pessoa, talvez ela pensou assim, eu estou ali investindo tempo só para olhar para o umbigo dela, no crescimento financeiro dela, no onde que ela vai estar, mas pensando, é o egoísmo ali, o individualismo, né? Aí ela está pensando muito, muito, muito ali e não vê aplicabilidade nenhuma. Se você tem pessoas, você perguntar, mas como você aplicaria isso daqui que você sabe? Na sociedade, não consegue pensar, não consegue. Exatamente porque ele faltou esse desenvolvimento durante o contexto familiar e educacional, porque às vezes não tem em um local, mas pode ter no outro, né? Então eu acho que nós, justamente, então assim, né, como nós atuamos, eu acho, como eu falei lá da questão do veículo, né? A pessoa está indo para a escola, passando no viaduto, nunca viu ninguém no viaduto, só se a escola pegar ele e voltar para lá e falar, olha, vamos lá que agora tem algo para fazer. Então, às vezes, se não tem essa oportunidade, o ideal seria que esse processo de formação do ser humano acontecesse simultaneamente no lar, na comunidade onde ele está e na escola. Mas se de falta ali no contexto familiar, que pelo menos na escola nós tenhamos esse compromisso durante a formação dele, né, da escola até o ensino superior. E também na empresa, né? Porque às vezes a pessoa que faltou lá na empresa, quando você fez esse trabalho e as pessoas que estão inseridas na empresa trabalham pensando em projetos, mas que remetem à consciência social, às vezes ali que essa pessoa vai mudar, vai conseguir pensar de uma forma diferente, mas ele vai voltar para casa, ele já tem filhos, tem família, e pode levar essa mudança lá para o contexto da família dele e começar a pensar de uma forma diferente. Então, tudo que a gente se programa e esses projetos sociais, que a Carol, ela também trabalha com uma grande empresa, né? Ela traz muito isso no Instagram dela, nas publicações, quando ela está com a empresa, que ela faz todo esse acompanhamento do trabalho da equipe. Então, no livro, é muito, como você disse assim, a linguagem parece que ela está conversando, né? Dialogando com a gente, quando ela faz essa escrita de uma forma tão profunda e, ao mesmo tempo, tão compreensível ali dos detalhes que ela traz para nós. E daí, Ana... Muito bom, muito bom. Essa questão dos projetos de vida, acho que, de repente, deixa eu olhar o horário aqui, mas ainda temos um tempo. Deixa eu só ver, eu vou ler aqui o que a Márcia falou, tá? A Márcia, eu fiquei curiosa com o sobrenome dela aqui, porque quando eu mudei do Paraná, a primeira escola que eu estudei chamava-se Mário Nassarden. Daí eu falei, olhei aqui o sobrenome dela, falei, será que ela é do Mato Grosso, de onde é? E se esse sobrenome não foi, porque não é muito comum.
Tá, Márcia? A gente conversa no direct lá. Mas ela disse assim, ó, muitos professores fazem mestrado e doutorado e não voltam para a sala de aula mais. Acho isso absurdo, pois deveriam aplicar tudo. Realmente, Márcia, né? E muitos ainda com bolsa utilizam dos recursos públicos e tem um benefício de crescimento profissional no seu plano de carreira, vai ter o seu retorno financeiro também e a contribuição social. Cadê ela, né? Se você não volta para a sala de aula, nós sabemos que a gestão também é inerente ao trabalho do professor. De repente, essa pessoa não está em sala de aula, mas está lá na gestão e está pensando em políticas, em programas que vão contribuir. Mas eu acredito que tudo que a gente pode viver também ali no contexto, no dia a dia da sala de aula, nos faz refletir cada vez mais, que quando a gente está pensando para alguém executar, é diferente de quando a gente vai e executa também, né? Olha, colocou assim, Muito que lindo, é irmão da minha sogra, e ela falou que é do Mato Grosso. Então, a escola que eu estudei quando eu mudei aqui para o Mato Grosso é da sua família, a homenagem lá que eu na escola, foi lá em Nobre, ela colocou aqui. Que legal, Fabiana, olha que bacana, né? Olha, Fabiana, então, assim, acho que é isso, a gente olhar esse desenvolvimento nosso, né? Acho que você deixou aí sua frase, que é fantástica. Vou deixar a minha, que eu tenho muito forte isso dentro de mim, que é quem não veio para servir não serve para nada, né? Então, eu tenho isso muito forte. E esse servir, assim, é estar disponível, é entender que você, que foi uma pessoa que teve recurso, que teve, né, não é para guardar para você, é para servir uma sociedade, né? Oi, você que teve recurso, que teve oportunidades, não é para guardar para você não, no seu bolso, tá bom? É para retornar para a sociedade. É por isso que você teve as oportunidades. Então eu tenho muito forte dentro de mim que quem não veio para servir não serve para nada. É verdade. Então, Ana, muito obrigada. Vamos ver o pessoal, se vocês quiserem colocar perguntas, né? Servir é ser mordomo de algo, de alguém, a Márcia coloca aqui também. Então, a Denise está colocando aqui, todos nós temos algo para compartilhar com o outro. Ah, a Denise, o coração Justamente, da Denise, e a energia dela, né? A Denise leva a gente para um monte de atividades. Denise é maravilhosa também. É multitarefa essa mulher aqui. Essa daqui vai para comunidade rural, enfim, ela faz muito. Essa é uma pessoa altamente servidora, que usa muito conhecimento em prol do social, em prol das outras pessoas, porque entendeu, né, a importância da consciência social, entendeu a importância de levar projetos para melhorar a vida das pessoas, que é muito isso que o capítulo está discutindo, né? Eu tenho certeza, tomara que quando envelhecer, a Denise eu consiga participar também dos projetos da velhice dela. Porque serão projetos sociais maravilhosos. A Denise, com certeza, já deve estar ali nos planos da aposentadoria dela, um monte de projetos, porque aquela ali vai ser igual a senhora que eu tive a oportunidade de conhecer, 92 anos, vai estar lá ativa, né, Denise? Eu também quero me inspirar e conseguir ficar assim. Hoje eu falei, olha, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas se Deus perguntasse quanto tempo, eu falo assim, pelo menos depois dos 80, 90 eu quero. E com força para poder estar trabalhando, porque eu não vou conseguir ficar parada. Ela coloca, não somos sozinhos nessa caminhada, sempre encontramos pares para atuar juntos. Ela dando risada ali, né, Denise? Que realmente... Pessoal, se vocês quiserem fazer mais perguntas, nós temos alguns minutinhos aqui, né? A gente sempre se programa para 1 hora, para que fique tranquilo, assim, um tempo legal, para que a gente possa compartilhar, não tome muito tempo de todo mundo, e depois quem for assistir também. Mas se quiserem fazer alguma perguntinha, senão acho que a gente já pode ir pensando em encerrar. Vamos ver se tem mais algum comentário dos que estão aqui conosco, dos que passaram, muitas pessoas. Então, acho que eu agradeço a participação de todos vocês mais uma vez. Estamos indo para o encerramento já quase, né, agora do livro. No final, eu quero fazer a proposta. Estou tentando organizar, como eu coloquei lá, para a gente poder fazer, de repente, um único encontro com algumas... A Angélica colocou lá parabéns, a meia live, e nós colocarmos alguma discussão um pouco mais ampla para fazer o fechamento do livro. Estou pensando em algumas possibilidades, que às vezes não depende só da gente. E obrigada, tá, Denise? A Sara, a minha prima terceira, ela fala, né? Sara tá ali conosco de novo, sempre acompanhando. E depois já vou colocar lá no grupo do clube
o próximo livro, que a gente vai começar a iniciar, que é a Sala de Aula Inovadora. Os autores já passaram até o WhatsApp dos dois lá no direct. Depois eu vou entrar em contato. Não entrei porque eu falei, depois eu começo a incomodar mais pertinho. Mas eu acredito que para eles também não é um incômodo, como nós fomos muito bem recebidos pela Carolina. Que daí a gente tem uma possibilidade de debater um pouco mais próximo de quem escreveu. Porque quando a Carolina falou assim, ó, eu pensei esse livro nisso, foi tão ressignificante ainda o olhar para a leitura dela, porque a gente entendeu de onde veio o pensamento daquele autor, em que contexto, quando planejou a leitura, né? Isso é muito importante também. Só acrescenta na nossa leitura. Ana, muito obrigada pelo carinho. Obrigada pela mudança da data, que eu precisei pedir para mudar. Mas Tranquilo. Foi uma honra estar aqui com você, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiana. Foi uma honra estar aqui com vocês. Gente, venham participar do grupo, né? Do Clube do Livro, que é riquíssimo. Nossa, é maravilhoso. Eu adorei ter participado, Fabiana, né? Que convidou aí. E eu estou amando, né? E depois, quem quiser participar, procura a Fabiana aí, que ela manda o link. Vocês acessam lá e fazem parte do grupo. Junto com essa galera aí. Lá no clube, então, Tana, daí a gente vai compartilhando os links e vamos agregando. Inclusive, também, deixa só o último recadinho, que todos que estão no clube, e a gente sabe que tem professores e pessoas do Brasil todo, então todo mundo tem as suas experiências e contribuições. Aí pode falar com a gente lá no direct, mandar uma mensagem para mim no privado. Semana que vem a gente tem outra live, porque pode falar assim, olha, eu sou de tal área, eu trabalho com essa característica que eu gostaria de contribuir. E será muito bem-vinda, né? Quanto mais possibilidades nós tenhamos aqui de debater e discutir, com certeza só vai acrescentar para o grupo, que eu acho que até pegando agora o insight aqui, Ana, porque se deixar ela não pode falar, né? E daí nós duas gostamos de conversar. A questão também, Ana, até da consciência social para o nosso próprio grupo, né? Da empatia pelo nosso grupo. A proposta é nós conseguirmos compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos, cada um dentro do seu nicho, mas é fundamental esse compartilhar. Então, sintam-se à vontade, a gente não está aqui só para conseguir, né, só para propor discussão unilateral. Então, tudo pode ser sugerido e pensado pelo grupo também, tá bom? Beijão, gente. Até a próxima. Beijo, Ana. Tchau. Tchau, beijo.